Você já conheceu alguém que, mesmo após o fim de uma relação intensa, parece não sentir absolutamente nada? Nenhuma saudade, nenhum luto emocional, nenhum vazio? Há algo profundamente inquietante em pessoas que simplesmente seguem em frente, como se nada tivesse acontecido, como se o outro nunca tivesse existido. O silêncio delas não é o silêncio da paz, mas o silêncio da ausência de conexão. E é nesse ponto que mergulhamos na psicologia sombria, o território onde a ausência de saudade não é força, mas um sintoma. Um sintoma de uma desconexão psíquica, de uma barreira emocional erguida não por evolução, mas por defesa. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos encontraremos como destino. E talvez o que essas pessoas evitam sentir acaba se transformando em repetições silenciosas, marcadas por vínculos frios e relações descartáveis. Você já sentiu que deu tudo de si a alguém e essa pessoa, ao se afastar, agiu como se você nunca tivesse existido? Essa dor lateja fundo porque esbarra diretamente na nossa ânima, no nosso desejo ancestral de ser reconhecida, lembrada, sentida. Mas o que acontece dentro de quem não sente falta? O que se oculta por trás dessa aparente frieza? Na verdade, por trás dessa casca indiferente, há muitas vezes traumas antigos, complexos de abandono reprimidos e um ego masculino tão fragilizado que precisa negar o vínculo para manter a ilusão de controle. A ausência de saudade, nesse caso, não é sinal de autossuficiência. É uma forma de congelamento emocional. É como se a alma da pessoa tivesse aprendido a sobreviver, amputando partes de si mesma. É preciso entender que a saudade não é fraqueza. Ela é um portal vibracional que nos conecta ao que foi verdadeiro. Quando alguém não sente falta de ninguém, é porque algo dentro dessa pessoa se desconectou do próprio campo afetivo. Estamos falando de uma dissociação interna, de um ego que, para evitar o sofrimento da perda, anestesiou sua própria capacidade de se vincular. E isso não acontece por acaso. A ausência de saudade é muitas vezes o resultado de um mecanismo de defesa construído ao longo de anos. Mas todo mecanismo de defesa tem um custo. A perda da sensibilidade, a ausência da presença, o vazio que não se explica. E por mais que essa pessoa pareça forte, por dentro há um deserto emocional. Jung nos ensina que somos conduzidos à cura não pela negação da dor, mas pelo confronto com a sombra. E talvez, ao observarmos essas pessoas que parecem não sentir falta de ninguém, estejamos diante de um espelho. O espelho daquilo que, em algum nível, também já tentamos ser. Frias, racionais, intocáveis. Mas essa postura cobra um preço espiritual altíssimo, porque aquilo que não sentimos, não transmutamos, e o que não transmutamos nos aprisiona em ciclos. A verdadeira liberdade não está em não sentir, está em permitir que o sentir nos transforme. E só quando nos tornamos íntimas da nossa saudade é que percebemos o quanto ela nos revela, o quanto ela nos cura. Não foi por acaso que você encontrou esse vídeo. Há algo na sua alma que reconhece esse tema. Talvez porque você tenha vivido exatamente isso. Talvez porque tenha sido esquecida por alguém que você ainda lembra. Ou talvez porque, em algum nível, esteja se perguntando se é errado sentir tanto. A resposta está no seu próprio campo vibracional. Sentir saudade é um sinal de que você esteve presente, inteira, real. E essa é uma das expressões mais puras da energia feminina. A entrega afetiva, a memória viva, a conexão que permanece mesmo quando o outro se vai. Este vídeo não é sobre eles, é sobre você. Sobre a sua coragem de sentir, sobre a sua capacidade de amar, mesmo quando o outro escolhe não olhar para trás. No primeiro suspiro desta reflexão, convidamos a alma a despertar para o mistério. Por que algumas pessoas, após um adeus,
permanecem intactas, sem traço de saudade, como se o vínculo nunca tivesse existido. Esse comportamento nos leva a espiar o espelho da consciência, pois, conforme Carl J. Jung afirmou, aquilo que não enfrentamos dentro de nós mesmos acabará por suceder-nos como destino. Neste instante, somos convidadas a reconhecer a sombra, aquela parte soturna e oculta que evita o sentir, que se retrai para não sofrer, e assim perpetua um ciclo de desconexão. O silêncio de quem não sente falta não é silêncio da paz, mas o eco de uma ânima vibrante que foi silenciada pelo ego masculino frio, que se impôs para evitar o encontro com sua própria vulnerabilidade. Nesse recorte, há uma tensão entre a entrega da mulher que deseja ser vista e o muro interno que impede o espelho de devolvê-la. Progredindo no olhar, percebemos que este fenômeno não é meramente pessoal. Ele ressoa no coletivo, naquilo que Jung chamou de inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. A pessoa que não sente falta está, paradoxalmente, presa a um arquétipo frio da renúncia afetiva, como se o arquétipo do amante tivesse sido trocado pelo arquétipo do guerreiro solitário, forte externamente, mas emocionalmente amputado. Ali reside o núcleo do complexo de abandono não integrado, que se manifesta como indiferença aparente. E é justamente nesse território que o público que assiste a este vídeo se encontra. Mulheres que já amaram demais, que se deram por inteiro e que agora se veem diante de um outro que simplesmente segue. Aqui, a dor se tece em não ser lembrada, em dar demais e não ver retorno, em vibrar e ser invisível. Se esta é a sua dor, sentir-se descartada, sentir que o espelho da alma não devolveu o seu reflexo, saiba que há um chamamento profundo para algo maior, a individuação, o processo de se tornar inteira. Jung descreve esse caminho como a integração do consciente com o inconsciente, uma travessia da ânima, da sombra, do ego masculino e feminino internos. E naquele ponto de inflexão, onde a saudade deveria vibrar, existe uma porta. Se a saudade não pulsa, talvez seja porque a porta foi selada. E essa porta, uma vez aberta, permite a cura da ferida afetiva, o reinício de um campo vibracional sagrado. Será que você está disposta a arrombar esse selo? Quando observamos essa predisposição emocional, a indiferença perante perda ou afastamento, emergem questões essenciais. Será que o ego masculino dela se sobrepõe à energia feminina, fazendo-a recusar o espelho da vulnerabilidade? Será que o arquétipo da amante deixou de vibrar e foi substituído por uma autoproteção que não reconhece o valor da saudade? Aqui, a ciência da neurociência do apego encontra a espiritualidade da alma. No campo vibracional do vínculo, a ausência de saudade não é ausência de amor, mas talvez ausência de ressonância. Você está preparada para questionar a forma como você se permitiu amar e o que se negou a perceber. Este primeiro bloco termina com um convite para adentrar o labirinto interno, onde a sua ausência de sentir já não é prova de força, mas sinal de um alerta da alma. Que o vídeo seja esse mapa simbólico, essa sincronicidade que o universo lhe enviou agora para que você desperte. Sim, você está aqui não por acaso. A sua energia feminina está chamando, e esse tema reverbera como um espelho para a sua libertação. Agora que a invenção do conflito interno foi evocada, adentramos o segundo bloco e convidamos a compreender a mecânica dessa indiferença, como a mente inconsciente e o ego masculino se aliam para criar o mecanismo de não sentir falta. Jung nos ensina que o ego representa a parte consciente da psique, enquanto a sombra congrega o que foi rejeitado e não amadurecido. Quando a saudade não surge, a alma está dizendo que o vínculo não foi reconhecido como inteiro, que a entrega existiu, mas não foi espelhada.
A mulher que vê isso se encontra entre duas correntes, a do desejo de ser vista e a da negação silenciosa do outro, que evita o espelho. Assim, o ego masculino dela, interno ou externo, afirma: não preciso de ninguém, enquanto a alma grita: quero ser amada pela totalidade. Esse movimento revela um arquétipo poderoso, a anima ou a energia feminina que vive dentro da mulher e que busca conexão profunda. Quando essa anima se encontra ferida, ela reage criando uma espécie de invólucro protetor, um não sentir falta que protege, mas que isola. No âmbito relacional, isso se manifesta como pessoas que se afastam ao invés de se aprofundarem, que preferem não sentir a perda para não repetir o abandono. E nessa repetição silenciosa mora o complexo de abandono, que não foi integrado, que habita o inconsciente e molda os vínculos. Mas aqui está a beleza da jornada. O que parece ser ausência de dor é, na verdade, uma dor adormecida. E Jung nos convida a trazer à consciência o que está oculto. A consciência relacional, nesse sentido, exige que você se permita sentir a saudade como espelho da sua presença, como validação da sua entrega. O campo vibracional entre duas pessoas não se mede apenas pela presença física, mas pela frequência afetiva. E quando há bloqueio nessa frequência, a saudade some, mas a alma continua sentindo. Você pode observar agora quantas vezes silenciou essa voz interior para manter a fachada de estar bem. E é nesta intersecção que surge a escolha. Você segue alimentando a armadura emocional ou decide abrir o portal para que a saudade, a presença e a lembrança tornem-se ponte de cura? Este bloco é um convite ao movimento da liberação. Abrir mão da indiferença interior para se reconectar com a energia feminina que sabe ser vista, que sabe ser reverenciada. Que o ritmo da narrativa lhe permita sentir o chamado silencioso da alma. Não é sobre o outro, é sobre você e a sua ressonância. Adentramos agora o terceiro instante da narrativa, onde a tensão interna encontra o caminho da consciência, e começamos a vislumbrar a ponte para a expansão. Jung afirma que o processo de individuação é a travessia que transforma a cisão entre consciente e inconsciente em unidade. Neste espaço, você é convidada a reconhecer que a falta de saudade pode ser um alerta. A entrega existiu, mas não encontrou reciprocidade no espelho do outro, o que significa que o vínculo não completou o rito simbólico de reconhecimento. E quando falta esse reconhecimento, a alma se exila e o ego masculino instaura a ilusão de eu não preciso de ninguém. Aqui, o arquétipo do amante encontra resistência no arquétipo do guerreiro solitário, soberano, independente, mas vazio por dentro. Quando a mulher internaliza esse arquétipo sem curar a dor, seu campo de atração se empobrece e o outro não ressoa com sua frequência. A neurociência do apego nos mostra que vínculos verdadeiros nascem da presença, da vulnerabilidade e da reciprocidade, não da negação ou do escudo emocional. E por isso, a ausência de saudade não é ausência de valor, é ausência de alinhamento vibracional. Mas então surge o portal. Quando você se permite sentir a saudade, não como falta, mas como espelho da sua presença, algo interno se move. A sombra se revela e dança com a luz. E ali, no silêncio, você escuta a sincronicidade dizendo: você está pronta para a cura. Jung nos orienta a não fugir da dor, mas a explorá-la como símbolo de transformação. Imagine então que cada momento em que você silenciou a saudade foi uma pedra colocada no caminho da individuação. Agora você pode retirá-las e caminhar livre. Este bloco termina com uma antecipação. O vídeo ainda não conclui, pois o próximo nível nos aguarda. O despertar da sabedoria feminina, a restauração da energia feminina e a abertura para o encontro de almas.
Prepare-se, pois a narrativa está construindo uma ponte simbólica, da dor à presença, da indiferença ao espelho, do isolamento à conexão vibracional. No quarto segmento, exploramos o despertar da sabedoria feminina e o chamado à reconexão com a ânima que habita cada mulher. Aqui a linguagem se torna alquímica. Sua energia feminina não é passiva, ela é presença magnética, campo vibracional que convoca o outro quando alinhada à sua frequência. Nesse despertar, você já não busca apenas que o outro sinta sua falta. Você sente a sua própria falta. Reconhece a mulher que foi silenciada. Jung falava da integração da ânima, ânimos, como condição para a totalidade psíquica. Quando a ânima desperta, a mulher deixa de esperar o outro e passa a gerar a ressonância interna que atrai o outro como espelho, não como busca. A dependência emocional se dissolve e surge a reverência pelo vínculo, não pelo drama, mas pela dança consciente entre duas almas. Neste contexto, a saudade torna-se refrão sagrado. Não é ausência, é presença que ultrapassa o tempo. É vibração que permanece mesmo quando o outro parte. A sombra antiga, que dizia "não mereço ser lembrada", agora é trazida à consciência e dissolvida no calor da própria aceitação. O ego masculino interno perde o trono para a integração. Você manifesta a autora da sua história, não a personagem de quem espera ser reconhecida. E ao fazer isso, o campo de atração se expande, porque o inimigo interno foi domesticado. O complexo de abandono encontrou solo fértil para germinar em amor consciente. E aí, nesse raio de luz interior, algo muda na dinâmica relacional. O outro já não define seu valor, mas se alinha à frequência que você vibra. A presença passa a magnetizar, o silêncio passa a falar. E o que antes parecia "ele não me procura, ele me esquece", agora se transforma em "ele ressoa comigo" ou "não vive o vínculo". Você já escolheu o que vibra mais alto, e isso define o tipo de espelho que irá aparecer. A neurociência confirma, formas de apego seguras são sustentadas por presença e coerência, não por estratégias de escassez. Este bloco prepara o terreno para a conclusão final. Mas antes de chegarmos lá, vamos mergulhar no último segmento, onde a expansão pulsa, onde a alma se reconhece no outro e onde o perfil da mulher que vibra com sabedoria revela-se integral e irresistível. Chegamos ao clímax desta jornada simbólica, onde a mulher se torna espelho da própria alma e o vínculo se transforma em sincronicidade viva. Aqui você já integrou a sombra, despertou a ânima, reconheceu o ego masculino interno e reescreveu sua relação com a saudade. Em vez de saudade como falta, ela agora é celebração da presença que foi, do amor que foi e da mulher que se tornou. Jung nos lembra que a individuação é tornar-se inteiro e é este o momento de evidenciar a totalidade. A mulher que vibra em alinhamento com sua essência feminina não teme que o outro parta, porque ela compreende que o vínculo verdadeiro é entre almas livres, não entre dependentes prisioneiras. No campo vibracional onde você opera agora, o outro não faltará, porque a essência dele ou dela ressoa com você. E se ele não vier, isso não é fracasso, é filtro, não é o espelho certo. Porque você não está mais na programação do ser desejada a todo custo, mas na frequência de ser reconhecida em totalidade. A saudade então se transforma em reverência interior e o vínculo passa a pulsar na interseção entre dois universos femininos e masculinos integrados. A neurociência do apego e a filosofia junguiana convergem. A mulher autônoma e vibracional atrai não porque faz ele me procurar, mas porque vive a integridade que o campo relacional reconhece. E agora, ao terminar este bloco antes da conclusão, deixo-lhe esta provocação. Quantas vezes você silenciou o chamado da sua alma por querer parecer inteira?
Quantas vezes você disse, não sinto falta, para esconder que sentia demais? Este vídeo não é sobre fazer alguém sentir sua falta. É sobre fazer você se tornar memorável para você mesma, para que quem esteja sintonizado com sua frequência encontre seu caminho até você. Porque a sincronicidade não falha. Ela aparece quando você vibra com clareza e permite que o vínculo seja reflexo de duas individualidades integradas. Agora, pause por um momento e perceba o campo vibracional que você está promovendo com sua consciência. O final da viagem está vindo, e nele você não só será vista, como se verá em plena presença. Fique com essa antecipação. O momento de expansão está ao seu alcance. E agora que todas as camadas foram reveladas, resta apenas o silêncio que permanece quando a alma compreende. Silêncio que não é ausência, mas presença plena de tudo o que foi sentido, de tudo o que foi visto dentro de você. Ao longo desta jornada, você caminhou do desconforto da indiferença até o reconhecimento da sua própria energia feminina como fonte de magnetismo, amor e verdade. O que parecia ser apenas um tema, pessoas que não sentem falta de ninguém, revelou, na verdade, um espelho profundo sobre vínculos, sombra e ressonância. Jung nos ensinou que a cura não acontece ao evitarmos a dor, mas quando decidimos atravessá-la com consciência. E é exatamente isso que você acaba de fazer, atravessar a ausência para reencontrar sua essência. Não há nada mais poderoso do que uma mulher que escolhe lembrar de si antes de querer ser lembrada por alguém. Essa escolha muda tudo. Ela reorganiza o seu campo vibracional, reescreve os padrões de atração e transforma a ausência do outro em espaço fértil de expansão. Porque quando você não se abandona, a ausência do outro já não te fere. Ela apenas sinaliza que o espelho não estava pronto. E essa clareza, minha querida, é ouro puro. É alquimia emocional. É consciência relacional em seu estado mais elevado. O que era dor, agora, é lucidez. O que era saudade sem resposta, agora é eco de uma presença que se basta. Neste momento, permita-se sentir o que ainda pulsa. Talvez haja ainda uma parte de você que queria ser lembrada, desejada, procurada. E está tudo bem. Não há cura sem verdade. Mas lembre-se, quando você honra a sua própria saudade, você não precisa que o outro sinta por você. Você transforma o próprio vazio em templo sagrado. A mulher que você está se tornando sabe que o amor não é uma busca, é uma vibração. E quem não sente sua falta, talvez nunca tenha tocado de verdade na sua alma. Mas você toca, todos os dias, e é isso que muda tudo. Por isso, leve consigo essa última lembrança. O amor que você ofereceu foi real, mesmo que o outro não tenha sentido. E isso basta. Você não precisa ser lembrada para ser valiosa. Você só precisa ser verdadeira. E se um dia você se perguntar se fez diferença, lembre-se, cada vez que você amou com presença, cada vez que você sentiu com profundidade, você semeou luz no invisível. O universo não esquece. A alma não esquece. E você, enfim, também não precisa mais esquecer quem é. Se essa mensagem reverberou dentro de você, se em algum momento deste vídeo sua alma sussurrou, "Isso é sobre mim", então curta, comente, compartilhe. Mas mais do que isso, inscreva-se neste espaço, não como quem apenas segue um canal, mas como quem decide fazer parte de uma comunidade de mulheres despertas, conscientes e inteiras. Aqui, cada vídeo é um ritual, cada palavra é um portal, e cada alma que chega, transforma. Porque você não veio até aqui por acaso. Isso também é sincronicidade, e ela sempre acerta o caminho.